Viva! Fala-vos Manuela Moreira de Naturmed Medicinas Naturais. Hoje vamos falar de estômago. Estômago em diversos aspectos, em sentido lato. Vamos falar no estômago do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, embora também falando de alguns aspectos relacionados com a medicina ocidental moderna. Mas fundamentalmente vamos falar dentro do paradigma da medicina tradicional chinesa. Então, dentro desse paradigma, o estômago pertence ao elemento terra e está indissoluvelmente ligado em termos energéticos e até mesmo em termos anatómicos também com o baço e o pâncreas. Portanto, em medicina chinesa costuma-se falar em baço-pâncreas por ser uma entidade energética de características próprias e semelhantes. Então, tal como num casal em que existe marido e mulher, ou marido e esposa, aqui também o estômago corresponde ao marido. O estômago é o órgão yang e o mais propriamente chamado víscera, e o baço-pâncreas é o órgão yin. Então, tem naturezas de certa forma diametralmente opostas, embora trabalhem em sincronia um com o outro. Enquanto que o baço-pâncreas, em termos energéticos, é responsável pelo transporte e transformação dos alimentos, o estômago é responsável pela recepção e pela decomposição dos alimentos. Enquanto que o baço-pâncreas tem uma energia ascendente, portanto, tende a levar energia para a parte de cima do corpo, o estômago tem uma energia descendente, o estômago leva a energia para a parte de baixo do corpo. Portanto, o estômago faz com que os alimentos progressivamente vão descendo para se processar a digestão. E enquanto que, por exemplo, o baço-pâncreas tem mais afinidade com secura, o baço-pâncreas gosta da secura, porque o baço-pâncreas é responsável pelo transporte de líquidos no corpo. O estômago, em contrapartida, gosta de umidade, tem mais afinidade com umidade. Então, esses dois órgãos em conjunto, e essas funções energéticas em conjunto, são responsáveis pela digestão, pela assimilação, pela produção do qi pós-natal, isto é, pela produção de energia depois que nascemos, não é? Que é quando nos começamos a alimentar por meios próprios, e pela produção de sangue. Em termos muito genéricos de patologia, quando há uma plenitude, quando há um excesso de energia, isso geralmente está relacionado com o Yang Ming, está relacionado com o estômago. Portanto, nesse caso, há que pensar no mau funcionamento do estômago, ou o estômago está a ser agredido. Quando há um vazio de energia, em geral está mais relacionado com o Tai Yin, portanto, há que pensar normalmente no baço-pâncreas. Em termos fisiológicos, há dois aspectos fundamentais em termos de função do estômago. Por um lado, há uma função química que está relacionada com a produção de suco gástrico. Há 5 milhões de glândulas tubulares localizadas nas paredes internas do estômago, por sua vez estão agrupadas em 3 glândulas maiores nas paredes internas do estômago, e essas glândulas segregam suco gástrico, que é constituído por ácido clorídrico, NaCl. Então, esse suco gástrico acaba por ser o responsável pela decomposição dos alimentos. É interessante referir que esse suco gástrico não é, digamos, despolutado, portanto, não é segregado apenas quando ingerimos os alimentos. Por exemplo, quando nos lembramos de alguma coisa muito saborosa, a tendência é o suco gástrico começar a ser segregado. Também quando nos cheira a comida, e se estamos com fome, não é? A tendência é
esse suco gástrico começar a ser segregado também. Também a presença de alimentos, mesmo no organismo, na forma de pós-digestão, tendem ainda a provocar a segregação de suco gástrico. E, evidentemente, quando temos os alimentos na boca, não é? É interessante lembrar aqui a experiência que Pavlov fez do reflexo condicionado, em que ele fez uma experiência com cães, em que quando ele primeiro tocava uma campainha e a seguir a campainha, a seguir a tocar a campainha, ele ia alimentar o cão. Depois de repetir isso N vezes, ele tocava a campainha e o cão automaticamente começava a segregar saliva, não é? Portanto, nós somos muito influenciados por esse aspecto do reflexo condicionado. É importante referir que quando temos uma produção excessiva de ácido clorídrico, né, há tendência a pessoa ficar com azia, sentir acidez, não é? Essa acidez pode ser até certo ponto neutralizada com alimentos alcalinos ou com bicarbonato de sódio. É interessante referir também que o total de suco gástrico que nós produzimos por dia, em média, anda à volta de 4 a 5 litros por dia, que é aproximadamente o mesmo volume de sangue circulante. Agora, é importante sabermos também que, por exemplo, se colocarmos o osso derretido ou mesmo um metal duro moído e introduzirmos dentro de suco gástrico, portanto dentro de ácido clorídrico, isso fica totalmente desfeito, em espuma, não é? Então coloca-se a seguinte questão: porque é que o estômago consegue aguentar com esse ácido, portanto, com um grau de acidez tão elevado, e porque é que não fica perfurado? Hoje em dia sabe-se que as enzimas mucina e colagênio são responsáveis pela proteção das paredes internas do estômago. E é importante referir que as 3 glândulas salivares que temos na boca segregam mucina, que é uma enzima. Então, daí a importância extrema que tem a mastigação no processo digestivo e, já agora que estamos a falar do estômago, na proteção do estômago. Por isso é muito importante mastigarmos os alimentos. Normalmente, cerca de 80 vezes, pelo menos 60 vezes, cada bocado que levamos à boca deverá ser mastigado e ensalivado corretamente. Então, se existir excesso de acidez no estômago, isso pode provocar indigestão, irritação das paredes internas do estômago, erosão, inclusive pólipos no estômago, que são uma condição pré-cancerígena, ulceração e, em casos mais extremos, pode levar mesmo à perfuração gástrica. Portanto, nesse caso, em casos extremos, acaba mesmo por perfurar o estômago e isso pode provocar peritonite aguda automaticamente. Como já falámos, o bicarbonato de sódio pode ajudar a neutralizar esse excesso de acidez, porém não é sensato usar nem bicarbonato de sódio nem antiácidos químicos, hoje em dia muito usados, porque isso vai fazer como reação automática do organismo, vai fazer com que aumente ainda mais a produção de suco gástrico e, portanto, embora naquele momento os sintomas desapareçam e de facto isso vai de certa forma ficar protegido, mas se a pessoa continuar a fazer isso, a usar antiácidos regularmente, a tendência é o estômago cada vez produzir mais ácido e, portanto, entra-se num ciclo vicioso e mais tarde pode, e com certeza mais tarde, vai cada vez
a pessoa a criar mais problemas. Portanto, é melhor a pessoa perceber quais são os alimentos que está a usar indevidamente, quer seja o tipo de alimentos, quer seja a maneira de os cozinhar, quer seja a maneira como os está a comer, quer seja a atitude que está a ter, por exemplo, quando se senta à mesa, não é? Porque tudo isso influencia, e usar meios mais naturais e não tão drásticos, não é? E evitar esses produtos químicos. Então é importante a pessoa usar uma mastigação mais consciente para que esse problema se vá reduzindo. Como já falámos, o estado de espírito é muito importante. Por exemplo, se a pessoa está num estado emocional, por exemplo, tristeza ou sobretudo preocupação, a tendência é perder o apetite, não é? E não só perde o apetite, como inclusive perde até a própria força física, perde até a força no corpo inteiro, não é? Já em contrapartida, se a pessoa está alegre e contente, aí fica cheia de energia, cheia de vitalidade. Por isso é muito importante o estado mental com que vamos para a mesa, não é? Devemos evitar à mesa, por exemplo, discussões que nos ponham zangados com alguém, não é? Que nos ponham mal dispostos, etc. E pelo contrário, devemos procurar estar tranquilos e alegres enquanto estamos a alimentar-nos. Então, como falámos, é importante termos em conta que alimentos estamos a consumir e como estão a ser preparados e como estão a ser comidos, não é? Qual a atitude à mesa, etc. Mas é importante também referir que, por exemplo, o excesso de estudo, o excesso de trabalho intelectual pode levar, inclusive, a azia, não é? Assim como, por exemplo, falando em azia, o excesso de óleo, o excesso de gorduras, também pode contribuir, assim como, por exemplo, uma deficiente mastigação. E há um aspecto também muito importante, é a questão do exercício. Se fizermos exercício, a própria função digestiva como um todo melhora, desde que seja exercício adequado, desde que não seja demais e desde que não seja em cima da própria refeição, não é? Guardando 1 hora depois da refeição, ou 2 ou 3, de preferência passado 3 horas, não é? Ou algum tempo antes, isso vai ajudar a digestão. Há inclusive um ditado chinês que diz: depois de jantar, 100 passos dar, o que significa que depois do jantar ou da ceia, se dermos um passeio, portanto, se movimentarmos o corpo, isso vai facilitar a digestão. Falando um pouquinho, muito breve, a nível de diagnóstico facial, uma das maneiras de vermos a condição do estômago é olhando para o lábio superior. O lábio superior está muito relacionado com a condição do estômago, condição e constituição do próprio estômago, e o lábio inferior está mais relacionado com os intestinos. Nos cantos dos lábios está mais relacionado com o duodeno. Portanto, se existe alguma deformação do lábio, por exemplo, se o lábio está muito inchado, é porque o órgão correspondente também está inchado. É muito frequente, por exemplo, vermos pessoas com o lábio inferior assim muito dilatado e caído. Isso é sinal de problemas de nível do intestino grosso, geralmente. Quando é o lábio superior que está dilatado, à partida há dilatação do estômago. Em contrapartida, quando os lábios são finos, isso é sinal de que a pessoa tem muito tónus, muita vitalidade, né? Em medicina chinesa há um síndrome chamado fogo do estômago, em que as causas são, como o próprio nome indica, fogo, não é? Fogo é yang, portanto está geralmente relacionado
com o consumo, por exemplo, de alimentos demasiado picantes ou demasiado quentes, como o caso, por exemplo, de bebidas alcoólicas e também de açúcar branco, né? Alguns dos sintomas desse fogo no estômago são, por exemplo, hálito fétido, a pessoa tem um hálito que cheira muito mal, as gengivas inflamadas e sangrentas, né? Portanto, mesmo as gengivas sangrando. E em certos casos mais extremos pode inclusive ocorrer diabetes. Contrariamente à situação de fogo no estômago, há casos em que existe frio em excesso, né? Esse frio é muitas vezes causado, obviamente, por fatores mais in, né? Fatores predominantemente in, como por exemplo alimentos crus em excesso, saladas cruas, fruta especialmente crua, bebidas frias, ou pior ainda, bebidas geladas, ou gelo. Há quem use gelo mesmo para pôr nas bebidas, né? Ou também o uso de purgantes de uma forma continuada. E, por exemplo, hoje em dia está muito na moda usar detox, portanto, dietas detox, e essas dietas, portanto, são normalmente constituídas por alimentos frios que provocam drenagem excessiva, e isso vai provocar frio interno. Embora isso vá principalmente, como já falámos, afetar o baço pâncreas e não tanto o estômago, mas acaba por prejudicar a própria função do estômago, até porque o estômago é, como já falámos, um órgão yang, e portanto com o frio vai anular essa sua característica yang, ele vai ficar yin e portanto não vai poder exercer a sua função yang. Então alguns dos sintomas de frio interno são, por exemplo, digestão lenta, falta de apetite, distensão abdominal, fadiga, diarreia, portanto, língua branca ou pálida com capa branca e o pulso profundo e lento. Falando agora a nível de tratamentos, vou dar apenas exemplos muito simples. Por exemplo, no caso da azia ou dispepsia ácida, uma das coisas que se pode usar é uma colher de chá de gomásio ou gersal, como dizem no Brasil, né? Que é constituído por sementes de sésamo tostadas juntamente com sal tostado, portanto apenas uma colher de chá. Isso ajuda a neutralizar a azia quando é mais de causa in, quando é, por exemplo, excesso de batata ou gordura, óleo, né? Também baixa com shoyu, portanto chá de 3 anos, chá de folhas de 3 anos com molho de soja. Outra coisa que se pode usar é carvão ou lenha queimado e depois pulverizado e tomar um pouquinho. Ou então casca de ovo de galinha caseira, né, de galinha caipira, como dizem no Brasil, também queimado e pulverizado. Ou uma boche também carbonizada e reduzida a pó. Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui o tal chá de 3 anos, o tal, neste caso, bancha, que é constituído por folhas de chá de 3 anos tostadas. Portanto, este bancha foi trazido da Escola Musso, em São Paulo, em Mariporá, no Brasil. Este também é chamado chá de 3 anos, mas em vez de ser constituído por folhas, é constituído por galhos e também está tostado. Tanto o bancha de folhas como de galhos é muito útil e muito saudável para usar no dia a dia para facilitar a digestão. Tem propriedades digestivas. E embora seja feito da mesma planta do chá verde, da Tea sinensis,
na realidade não é excitante, portanto pode ser usado por adultos, por jovens e por crianças mesmo, sem qualquer problema, no dia a dia. E aqui temos a umeboshi, que eu falei, né? Portanto, que é uma ameixa japonesa salgada, é um pickle de ameixa com shiso, e o shiso dá-lhe esta cor avermelhada. Portanto, o que temos de fazer, no caso queremos fazer o tal pó, é queimar esta umeboshi e depois reduzir a pó. Ainda em relação à azia ou dispepsia ácida, quando a causa está mais relacionada com fatores yang, como alimentos animais demasiado tostados ou queimados, excesso de sal, então podemos usar chá de nabo branco ralado, ou então nabo branco comprido com shoyu. Isso vai ajudar na digestão e vai ajudar a desaparecer a azia, ou pelo menos atenuá-la. Por exemplo, quando a pessoa está a servir alimentos fritos, será uma boa medida, mesmo para pessoas saudáveis, colocar um bocadinho de nabo branco cru ralado, né? Na falta disso, pode-se usar um bocadinho de cenoura crua ralada, embora não tenha um efeito tão potente. Ainda dentro daquilo que podemos tomar em caso de problemas de estômago, vou dar 3 exemplos muito simples e falando muito sucintamente, 3 plantas simples. Uma delas é a camomila, que tem propriedades tónicas e tem propriedades antiespasmódicas, portanto quando há espasmos, por exemplo no estômago ou mesmo noutras partes do corpo. Outra delas, e nesse caso pode fazer um chá de camomila, não é? Outra delas é o gengibre, pode-se usar também em chá. O gengibre, entre muitas outras coisas, é útil em caso de gases, que está relacionado precisamente com dificuldade digestiva, né? E uma terceira é a hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta também é muito boa em caso de dispepsia, isto é, dificuldade digestiva, em caso também de vermes intestinais e tem propriedades também antiespasmódicas. Falando agora a nível de tratamentos externos, muito simples, uma das coisas que se pode fazer é moxa-bostão. Há diversas maneiras de fazer moxa-bostão, mas uma delas é com um charuto de moxa. Este é um charuto de moxa sem fumo, não é? Acendendo o charuto e depois usando determinados pontos da acupuntura. Um deles é o estômago 36, portanto o ponto número 36 do meridiano do estômago, que tem o nome chinês de Zhu San Li. Este ponto encontra-se 3 cones abaixo do E35 ou abaixo daquelas covinhas que temos à frente do joelho. E está a cerca de um cone esta distância, ou a distância aproximada da largura do polegar, ao lado da crista da tíbia, portanto para o lado de fora. Está entre o músculo tibial anterior e o extensor longo dos dedos. Esse ponto é muito usado para os mais diversos problemas do estômago, desde a enterite aguda ou crónica, gastrite, úlcera, etc, etc, etc. Outro ponto muitíssimo importante é o VC12, chamado em chinês Zhongwan. Portanto, o VC12 é um ponto situado entre a articulação externo-xifoide e o umbigo. O externo, na ponta inferior, tem um triângulozinho de cartilagens, chamada apêndice xifoide. Portanto, entre a articulação do apêndice xifoide com o externo e o umbigo, nós medimos esse comprimento na linha média do corpo e a meia distância localiza-se esse ponto. Esse ponto é fantástico para milhentas coisas, é um ponto que está relacionado inclusive com todas as vísceras do corpo, né?
Portanto, dá para tratar todas as doenças relacionadas com vísceras, isto é, doenças não só do estômago, mas doenças, por exemplo, da bexiga, doenças da vesícula biliar, doenças do intestino delgado, doenças do intestino grosso, enfim, daqueles órgãos chamados vísceras em medicina chinesa, que são yang. Mas particularmente os órgãos que estão mais localizados nessa zona, portanto, neste caso o estômago, também o baço, o pâncreas, e inclusive o fígado e a vesícula, que também estão ali ao lado. E é curioso que ainda há pouco tempo tive um caso passado com uma filha de um amigo meu e cliente, que eu estava até na Alemanha, e ele telefonou-me porque a filha tinha inclusive já ido ao hospital por diversas vezes e estava sem apetite, e mesmo que até tomasse um pouco de água, ela vomitava. Portanto, não só não tinha apetite, como se forçasse a comer alguma coisinha, mesmo aparentemente uma coisa neutra, ela vomitava, não é? E eu, como não podia atender a criança, porque estava inclusive no estrangeiro, dei-lhe instruções sobre o que ele devia fazer, coisas muito simples, não é? Recomendei que desse um pouco de chá de gengibre antes de tentar alguma refeição, e recomendei fazer moxa-bostão nesse ponto, VC12. O certo é que quando regressei da Alemanha telefonei para perguntar, e inclusive já disponível para poder atender a criança, e ele disse-me, todo contente, que com as indicações que eu lhe dei a criança já estava bem, já tinha passado a crise. É interessante também referir que essa crise sucedeu precisamente depois de ele ir passear com a família, que levou a criança. Ela comeu uma sanduíche de carne ao almoço, e depois a seguir comeu um gelado, e além disso comeu também o melão, e fartou-se de beber água, ou seja, fez tudo errado, não é? Há um ditado português que diz: com melancia, água fria, com melão, vinho bom. Ou seja, quando comemos melão, a água é contraindicada, e a criança terá bebido bastante água, com certeza estava calor, ela comeu melão e a seguir bebeu água. E como se isso não bastasse, tomou gelado, não é? Portanto, esse gelo foi transtornar drasticamente a digestão e particularmente o estômago. Portanto, fazendo moxa-bostão neste ponto e corrigindo certas atitudes, resolveu-se o problema sem precisar mais de ir ao hospital. Então, resumindo daquilo que eu falei até agora, gostava de salientar aqui o seguinte: é importante, em termos de alimentação, em termos da maneira como nos alimentamos, habituarmos a selecionar os alimentos, habituarmos a saber cozinhá-los, para quem cozinha, não é? E para quem não cozinha, também saber um mínimo dos efeitos que tem no organismo serem cozinhados desta ou daquela maneira. Também a importância da mastigação, a importância de evitar alimentos frios, e a importância de comer pouco, ou seja, devemos comer o que necessitamos, nem pouco nem muito, mas, digamos, na dúvida é melhor comer um pouco menos do que mais, porque a longevidade está associada sempre a pessoas que comem pouco, seja comendo poucas refeições por dia, seja comendo pouco, embora comendo algumas mais refeições por dia, mas uma regra base é comer pouco. Então os chineses dizem que não se deve encher o estômago mais do que 2/3. Portanto, cerca de 75%, 80% do estômago cheio deve ser o suficiente, e devemos não ficar empanturrados. E é importante focarmos mais na qualidade do que na quantidade. Em relação à qualidade, por exemplo, quando comemos arroz integral, o arroz integral é dos alimentos mais completos que eu conheço à face da terra para o ser humano.
já não vamos ficar com muita fome, ou pelo menos não vamos ficar com tanta fome como se comermos arroz branco. Se comermos arroz branco, passado uma hora ou duas, estamos com fome, não é? Evidentemente, se comermos outras coisas, não teremos tanta fome, mas em igualdade de circunstâncias, quando comemos arroz branco, mais rapidamente ficamos com fome. Quando comemos arroz integral, aguentamos muito mais tempo sem fome. Então, uma das estratégias fundamentais, sobretudo para aquelas pessoas que têm tendência a comer exageradamente, é selecionarem os alimentos mais adequados, inclusive alimentos que elas gostam, mas que sejam saudáveis, não é? Aí elas não vão ficar, digamos, frustradas, porque vão ter prazer naquilo que estão a comer, vão se sentir satisfeitas e, portanto, não vão exagerar tanto na comida. E é importante, quando vamos alimentar-nos, quando vamos comer, pronto, sentar-nos sossegadamente, despreocupados, mastigar conscientemente, saborear conscientemente e evitar preocupações, evitar discussões e, pelo contrário, agradecer aquele momento e ter uma atitude de alegria pelo momento que estamos a viver naquele momento e compartilhá-lo, porque não, se estamos acompanhados com as outras pessoas. Entretanto, eu agora vou aqui demonstrar muito rapidamente um exercício de Qigong excelente para o estômago. A vossa atenção, por favor. Está a filmar? Agradecido pela vossa atenção. Se estão a ver-nos no YouTube e ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal. Se estão a ver-nos no Facebook, ponham um gosto se gostaram. E qualquer dúvida, qualquer questão, não hesitem, contactem-nos até para alguma consulta, algum aconselhamento. Podem nos escrever para naturmed@naturmed.com.pt ou podem consultar o nosso site www.naturmed.com.pt. Muito agradecido, até a próxima.